70 Twitch Pop Capítulo 277 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O coração de Sylvester afundou e ele olhou para Xavier, que roubava olhares como uma criança. Ela queria olhar para ele, mas, ao mesmo tempo, não conseguia reunir coragem. Qual curandeiro a examinou? Sylvester perguntou, embora agora houvesse um tom de derrota em sua voz. O melhor dos melhores. Seu médico, Cardeal Charles Nusleedes, o principal curador do Papa. O próprio Santo Padre o trouxe. Ravenna revelou. O punho de Sylvester se fechou com tanta força que suas unhas cravaram em sua pele e a fizeram sangrar. Aqueles bastardos. Como eu senti naquela época através de mentiras, Saint-Cyr está por trás do ataque a ela. Já que o Papa sabia sobre o esquema de colocar o Cavaleiro das Sombras para trás, ele deve saber disso também. Lunáticos sem vergonha. Como eles podem agora agir como simpatizantes quando eles são os malfeitores? Ele respirou fundo, esfregou o rosto e arrastou uma cadeira para sentar ao lado de Xavier. Ele então segurou a mão dela com força enquanto acariciava a outra mão em seus cabelos como se ela fosse uma criança. O que eles disseram? Ela pode ser curada? Ravenna sentiu fortemente. Claro, na verdade, ela já começou a se recuperar. Saint Médico disse que seus músculos só precisam se lembrar da sensação de todos os movimentos novamente. Mas será um processo gradual. Sylvester olhou nos olhos de Xavier com uma centena de pensamentos emergindo em sua mente, tentando entender a doença. Então é algo parecido com ataxia. Mas isso significa que a medula espinhal ou um nervo dela foi danificado de alguma forma. Ele honestamente não sabia o que fazer. Solaris sozinho poderia curar alguém assim? Ele só podia esperar que, eventualmente, ele ensinasse seus movimentos corporais novamente. Mas, por enquanto, ele sentiu algo mais que o deixou triste mais do que qualquer outra coisa. Ele cheirou o cheiro e a sensação de medo dela. E ela está com medo de me irritar. É por causa da minha explosão com ela depois da morte de Romeo. Ele se lembrava de não ter falado com ela gentilmente por algum tempo depois do que havia acontecido naquela época, o que a deixou muito deprimida. Mas, agora que ele pensou sobre isso, matar Romeo iniciou uma reação em cadeia que o beneficiou profundamente em termos de influência sobre Riveria. Ela. Eu tenho muitos amigos, objetivos e desejos, mas para ela, eu sou tudo. O mundo dela começa comigo e termina comigo. A lealdade dela para comigo é imorredora. E ela tem medo de mim? Sylvester olhou para Xavier novamente, olhando em seus olhos azuis semelhantes a um oceano. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Patty. Ele deu um tapinha na cabeça dela e riu. Ah, acho que agora sou a mãe. Vou ter que te ensinar a andar e comer agora. Isso imediatamente relaxou Xavier. Bom, deixe de lado esse medo e ansiedade, mãe. Você não precisa me temer. Em vez disso, devem ser aqueles que ousaram feri-lo. Xavier riu e encarou Sylvester nervosamente. Você não está com raiva? Porque eu estaria com raiva de você. Em vez disso, estou com raiva do governo que permitiu que isso acontecesse. Mas, por enquanto, não vamos falar sobre isso. Você já comeu? Ele perguntou enquanto a deixava descansar. Bater. Bater. Mas então, batidas na porta ressoaram, e duas curandeiras entraram em suas vestes brancas. Mas eles pareciam irritados ao ver tantas pessoas na sala e tentaram mandá-los embora. Só uma pessoa pode ficar. O resto de vocês vão esperar no saguão. É hora do treinamento muscular de Mãe Xavier. Os dois curandeiros se ocuparam e tentaram empurrá-los para fora. Como Raven era regular, Sylvester e Isabella estavam sendo empurrados. Mas Sylvester nem se mexeu e olhou nos olhos da mulher de meia-idade de cabelos castanhos e olhos pretos. Seus olhos dourados brilhavam como se um predador estivesse olhando para um canalha cujo pescoço ele poderia quebrar a qualquer momento. Não se atreva a me tocar, curandeiro. Sou filho de Xavier. Ficarei aqui o tempo que eu desejarei. Se você negar,
Pedirei ao Santo Padre que escreva para você, se precisar. Vê você ao bardo do Senhor. Ó Deus! Posso ouvir um hino. Ela entrou no modo fangirling. Mas logo sentiu um toque de seu parceiro e fechou a boca. Ela então se virou para Isabela. Aqui. Sou Isabela Gracia, princesa herdeira de Gracia. Ficarei aqui o tempo que desejar. Isabela repetiu as palavras de Sylvester. A pobre curandeira esfregou a palma da mão no rosto e se virou. Tá bom, vou calar a boca. Vamos lá, Madre Xavier. Diante dos olhos de Sylvester, os dois curandeiros trabalharam duro para ajudar Xavier a deslizar para a beirada da cama. Eles eram muito delicados e havia uma expressão momentânea de dor no rosto de Xavier. Sylvester sentiu um fogo crescer em seu coração ao ver o corpo de Xavier tremendo completamente. Suas pernas finas não se moviam a menos que o curandeiro as movesse. O movimento de seu braço era limitado a tal ponto que apenas seus pulsos podiam se mover. Certamente, seu ferimento era muito mais mortal e profundo do que qualquer um havia relatado a ele. Sylvester sentiu o coração gelar ao ver seu estado. Eu deveria começar a planejar a morte dolorosa de Saint-Cyr. Ou, se não consigo nem derrotar um mero espião rival, devo parar de sonhar em me tornar o Papa. Então, ele viu quando os dois curandeiros ergueram Shaiva, colocaram os braços dela sobre seus ombros e tentaram ajudá-la a caminhar no longo corredor do lado de fora. Eles tentaram imitar o movimento de andar amarrando os pés de Xavier com os deles. Sylvester apenas balançou a cabeça com seus métodos grosseiros e já havia planejado um tratamento de cura para Xavier. Mas ele não os perturbou, pois eles apenas faziam seu trabalho, cansativo pelo que parecia, pois continuaram por meia hora. Depois disso, Xavier foi colocada de volta na cama para descansar. A essa altura, Raven também havia levado Isabela para a praça de alimentação. Então Sylvester permaneceu sozinho ao lado de Xavier, a mão dela firmemente segura na dele. Querido, quem é esse Chaniquot? Ela pegou o livro de aparência antiga de seu lado e perguntou de repente. Sylvester o reconheceu porque o havia deixado em casa, na estante. Ele gostava de lê-lo, pois continha uma memória que sempre o lembrava porque ele nunca poderia desistir. Xavier continuou. Ele escreveu um hino tão bonito sobre você neste velho diário. Então eu escrevi um para você também, me inspirando neste homem talentoso. A mente de Sylvester de repente teve 1000 flashbacks do passado, do dia em que seus sonhos mudaram de apenas sobreviver para querer conquistar e construir um mundo de sua própria escolha. Finalmente, seus ombros caíram um pouco, e a exaustão mostrou seus efeitos. Desde que nasceu, mês após mês, crise após crise, ele lutou contra inimigos, demônios ou descobriu esquemas sórdidos, com sua vida constantemente em risco. Estava fadado a cobrar um preço. Eu me sinto tão cansado. Mas se eu relaxar, será meu pescoço e seu machado mortal. Então ele pegou o diário da mão de Xavier e colocou de lado. Não é um homem, ele era um garotinho, mãe. Uma criança muito boa, que perdeu a luta contra a escuridão que nos espreita. Agora, não vamos falar sobre isso. Você dorme e descansa, enquanto eu vou começar seu bebê aulas de caminhando amanhã. Xavier sorriu calorosamente e descansou. Mas ela não soltou a mão dele e dormiu de lado, de frente para ele o tempo todo. Não se preocupe. Não vou a lugar nenhum antes de ver você se curar completamente. Agora feche os olhos. Sylvester assegurou, sentindo a preocupação em seu coração. Logo, a sala ficou engolfada em silêncio, exceto pelo canto dos pássaros do lado de fora. Ele acariciou a palma da mão quente em sua cabeça e garantiu que ela se sentisse segura, feliz e calma. No entanto, ele podia ver que ela não estava com sono de tanta excitação. Então, ele decidiu cantar um hino. Já que você é o bebê agora, vou cantar uma canção de ninar. Era uma vez uma mãe, tão linda como nenhuma outra. Ela morava com o filho, poderoso como nenhum outro. Ele nasceu tão gordo. Brilhava onde quer que sentasse. Cavalgou como um cavaleiro em um gato. Mas, o gato também era gordo. PFFT. Ah! Pare. Xavier riu incontrolavelmente.
Eu vou dormir, ok? Você é péssimo com canções de ninar. Sylvester adorava vê-la sorrir e ser feliz. Claro. Normalmente, eu canto sobre morte, Deus e pagãos em chamas. Então isso é o oposto da minha profissão. Agora, vá em frente e durma como um bebê. Xavier segurou a mão dele com mais força e se acomodou. Não se preocupe. Este bebê não vai chorar muito. Tudo bem se você fizer isso, mãe. Em pouco tempo, enquanto ele continuava acariciando seus cabelos, ela adormeceu, provavelmente cansada de seu exercício de um tempo atrás. Maxie. Eu não sou gorda. Além disso, eu durmo com minha mãe aqui. Mirage logo pulou do ombro de Sylvester e se aninhou ao lado do peito de Xavier, colocando a cabeça fofa no braço dela. Sylvester puxou os lençóis sobre os dois e deu um tapinha na cabeça de ambos suavemente. Sim, Sr. Chonky, você não está gordo, e é só um pelo. Agora não ronque e durma como um bom menino. Sim, sim. Mirage fechou os olhos e começou a roncar, felizmente não muito alto. Sylvester ficou com os dois, acariciando suas cabeças por mais ou menos uma hora. Então, quando se certificou de que estavam dormindo, pegou o diário e foi até a varanda com uma cadeira. Ainda faltava uma hora para o pôr do sol, então ele tinha muita luz para ler. Primeiro, ele abriu e encontrou o hino. Ó grande rei dos bardos. Então, ele virou a página e encontrou o que Xavier havia escrito com sua caligrafia irregular. Na brisa calmante da noite, ele leu baixinho, tentando entender seu significado. Cada linha, cada palavra relacionada a ele diretamente. Ele sentiu que tudo foi escrito com tanto amor, intencionalmente. Ele leu uma vez e depois leu duas vezes. Ele nem sabia quando aconteceu 3 vezes. No meio, entretanto, ele se levantou e olhou para trás, para Xavier, dormindo feliz. Então o diário caiu de suas mãos e o significado das rimas ele começou a entender. Em sua mente, os hinos rimavam. Não continham os desejos ou exigências de Xavier. Em vez disso, foi uma proclamação de seu amor, sua vida e como ela não seria prejudicada por uma mera faca afiada. Oxe! De repente, por razões desconhecidas, na estação sagrada do Solis, o halo apareceu. Sylvester não cantava em palavras ou respirações, mas permaneceu para trás, brilhando mais do que nunca. Mas isso não era tudo. Seus olhos pareciam com um brilho dourado não natural, como se eles também brilhassem enquanto ele olhava para o sol. A aura ao seu redor não parecia mais quente, já que até a porta de vidro nos fundos parecia ficar branca e rachar. Isso era pura destruição, ameaçando todos os que buscavam a corrupção de sua mente. Eles vieram atrás de mim com o Cavaleiro das Sombras, e eu não disse nada. Agora eles erguem as lâminas contra a minha mãe e apagam o sorriso dela, e eu ainda devo servir a você? Cante seus elogios. Contra o sol poente, cuja luz lentamente se tornava frágil, o olho e a auréola de Sylvester pareciam prevalecer com arrogância. Mas em Solis não havia hinos, apenas perguntas que ele podia exalar. Essa sua auréola, esse talento em mim, você o deu. Você me fez. Você diz que é real. Então me responda, meu simples sonho de um pouco de paz é tão impossível. Vestido com uma auréola, Sylvester ajoelhou-se e viu o sol se escondendo atrás do horizonte. Covarde. Responda-me se você é real. É pedir demais para coexistir voluntariamente. Devo conquistar o mundo para que a paz exista? Ou devo queimar tudo para que ninguém resista? Em silêncio absoluto, suas palavras não respondidas eram ecos do futuro. Um eco que foi ouvido por oráculos de longe e de perto. Mas ninguém conseguia entender o que significava ou quem representava. No entanto, as ações do mundo agora definiriam seu destino. Eles vão perceber seu erro. Ou será tarde demais? Eles morreram ou se ajoelharão quando Sylvester chegar em seus portões? Foi uma resposta que apenas os míticos mestres magos do tempo poderiam dar. Sublinhado menor strong somi bar menor barra strong quando os tempos eram tristes, quando os dias eram escuros. Em minha tristeza, você apareceu, como uma alegre faísca risonha. Você encheu minha vida de alegria,
A diferença era gritante. Quem diria, com você nesta emocionante jornada, eu embarcaria. Humilde Somibard, a maior bênção da minha vida. Para você, sua mãe é sempre tão obcecada. Sim, às vezes posso ser muito desagradável. Mas para o seu bem-estar, não posso deixar de enfatizar. O meu belo bardo, minha paz de espírito. Graças a Deus, nossos destinos estão para sempre entrelaçados. Portanto, nunca se preocupe quando estiver se sentindo confinado. Lembre-se, a mãe sempre estará atrás. O meu belo bardo, sei que a vida te aborreceu. Embaraçoso, mas deixe-me tirar essas palavras do meu peito. Desejo ser sua mãe nesta vida e na próxima. Se mais, então também, e o próximo, e o próximo, e o resto. Menor Strong, Xavier Maximilian, a mãe mais orgulhosa do mundo. Minor barra Strong, fim do volume 2, Twitch Pop capítulo 278 Marazia, a capital do Império Mazan. A cidade que nunca dorme, a cidade que nunca cai, a cidade que nunca foi destruída. Seja uma calamidade natural ou causada pelo homem, sempre houve defensores que a mantiveram segura, pois existia o castelo eterno da família real Mirmazan. O castelo era tão grande que poderia ser chamado de cidade em si. Feito com 100 castelos de tamanho imenso conectados uns aos outros em estreita proximidade, era a visão mais bela e aterrorizante do sol do oeste. Para quem o vê se pergunta, quão poderosos são aqueles que residem nele. No magnífico castelo, uma torre alta existia bem no meio. Destacou-se não por sua altura, no entanto. Em vez disso, seu topo era feito de uma enorme esfera de vidro. Era a torre do oráculo-chefe do Império Mazan, uma das posições de maior prestígio, pois ajudou o Império a enfrentar as muitas tempestades que ainda viriam. E naquele dia também, quando o sol começou a se pôr, a esfera gigante da torre começou a brilhar. Lá dentro, o oráculo, uma velha morena, começou a ver algo em seu antigo orbe branco de observadores. Ela se concentrou nisso e falou enquanto a profecia era feita. Ao lado dela também estavam alguns de seus alunos. Não brinque com fogo, pois ele pode queimar, especialmente aqueles que se recusam a aprender. Suas ações agora ditarão se ele irá incinerá-lo. Com suas ações, decida ser amado, ou perecer. É isso? Um homem da corte real do imperador perguntou enquanto anotava rapidamente a profecia para enviá-la ao imperador. O chefe oráculo assentiu, parecendo cansado. É isso. Não revelou a quem pertencia ou a quem afetaria. Pelas palavras, parece um aviso. Bom. Mas então, a porta da câmara se abriu e um homem entrou. Mestre. Eu tive minha primeira profecia hoje. Ela estava relacionada a algo brincando com fogo e queimadura. Havia mais alguns homens e mulheres seguindo, todos dizendo a mesma coisa. Todos eles também testemunharam uma profecia em seus orbes pessoais. Era raro ter um grande talento neste campo da magia, então a maioria dos oráculos nem mesmo vê uma profecia por anos na maioria das ocasiões. Mas, aqui, todos viram, e era o mesmo para todos. O oráculo-chefe começou a suar enquanto olhava para o oficial da corte do imperador. Eu acho que devo falar com Sua Majestade Imperial e explicar essa complexa profecia. Infelizmente, não há muitos detalhes, então terei que especular. Tenho certeza que você não quer fazer isso. O homem concordou plenamente. Ele amava muito sua cabeça acima dos ombros. Entendido, minha senhora. Por favor, venha comigo então. No entanto, ao sair da torre, ela olhou para fora pelo vidro. Ela podia ver a cidade à distância e as vastas terras. Ela só conseguia pensar, quem mais viu isso? Cidade de Miliontia, capital do reino do Brado Guerreiro. Continente de areia, onde pequenos reinos se espalham como grãos de areia. Continente central, onde o estado de guerra permanece em vigor por séculos. Em Libertia, a terra dos livres. Deca Imperia, a cidade unida das espécies em Beastaria. O reino do dragão de Greenpeax. O grande reino élfico de Gilragnum de Alfia. Terra Santa, a terra da fé de Solis, onde reside o poder do sol.
Oráculos tiveram seus olhos abertos em todo o mundo pela profecia repentina que veio como um fogo à deriva e desapareceu sem aviso. Mas eles gravaram as palavras, e a maioria sentiu nada além de sinistro sobre isso. Eles correram para seus reis, mestres, senhores e deuses autoproclamados. Mas, sendo tão vagos, eles só podiam se preocupar com isso por algumas noites e depois esquecer. Pois a vida continua, não importa o que aconteça. De volta à Terra Santa, o sol voltou a mostrar sua face e espalhou calor em muitos corações dos peregrinos. Quanto a Sylvester, ele havia adormecido na varanda na cadeira, deixando seu corpo cansado ter um relaxamento muito necessário, pois a Terra Santa era o único lugar onde ele poderia descansar tranquilo. Meu. Sylvester acordou com o som fofo de Mirage. Estava muito perto dele, então ele olhou. O que você está fazendo? Mirage olhou para trás enquanto se sentava na parede de tijolos da varanda. Bom dia, Maxi. Eu estava treinando para cantar como você. Um dia, eu também vou impressionar a todos que encontrar com algumas palavras. Por quê? Você tem uma queda por alguém? Outro gato. Sylvester perguntou enquanto penteava o cabelo com os dedos e limpava o rosto com um pouco de magia elemental da água. Mirage mostrou sua mandíbula, no entanto. Esmagar? Sim. Eu quero muito esmagar todos aqueles que querem machucar você e a mamãe grande, nessas mandíbulas poderosas. Sylvester suspirou e apenas deu um tapinha na cabeça de Mirage. O bom peludo viveu tanto tempo isolado que não fazia ideia dos termos comuns usados ao redor do mundo. Shonky, nunca mude. Ele permitiu que Mirai sentasse em seu ombro e voltou para a sala. Xavier tinha acabado de acordar com aparência enquanto esfregava os olhos com as mãos trêmulas. Ela estava em visível desconforto. Deixa-me ajudar. Ele se aproximou e usou os dedos para limpar o canto dos olhos dela. Então, ele a ajudou a sentar com alguns travesseiros. Eu vou pegar os ajudantes. Tenho certeza que você precisa se refrescar. Mas primeiro, Sylvester deu a Xavier um copo de água morna. Beba até lá. Vou esperar lá fora enquanto eles vão te ajudar. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Ao mesmo tempo, Sylvester decidiu ir se limpar também, pois tinha uma reunião importante para comparecer. Ele não sabia o que seria discutido ou quais testes seriam feitos em relação à sua promoção, mas esperava estar usando a mitra do bispo até o final do dia. Em meia hora, ele viu alguns curandeiros saindo do quarto de Xavier depois de terminar a rotina matinal de cuidados com ela. Então Sylvester entrou, mas para sua surpresa, toda a gangue estava lá. Felix, Gabriel, Lady Aurora e Sir Doloren chegaram. Quanto a Isabela, ela havia passado a noite com Raven e também estava de volta. Eles se aglomeraram ao redor da cama de Xavier e fizeram muitas perguntas. Félix, que não via diferença entre Xavier e a própria mãe, foi dar um abraço. Afinal, Sylvester e seus amigos passaram anos juntos, às vezes em sua casa. Então eles também eram próximos de Xavier. Lady Aurora, enquanto isso, estava cortando algumas maçãs para ela como um adulto. Ao mesmo tempo, Sir Doloren ficou em silêncio atrás de todos os outros, pois não conseguia ver nada. Apenas ouvir era o suficiente. Xavier era só sorrisos, no entanto. Ela até adorava todo o barulho na sala, pois isso afastava todo o isolamento que ela estava sentindo. Obrigado por cuidar de Sylvester, todos. Felix assentiu com orgulho. Está tudo bem, mãe Xavier. Afinal, ele é meu irmão. Sylvester balançou a cabeça e se aproximou. Tem certeza que está falando de mim? Porque eu me lembro de ter salvado você de uma certa bruxa naquela noite. Ah, eu só estava brincando. Mãe Xavier, você criou um menino magnífico e forte. Desta vez, ele parou uma grande guerra entre Gracia e Riveria, resolveu uma grande conspiração e derrubou uma bruxa desonesta. Felix esclareceu e explicou com algum detalhe. Aurora também acrescentou, embora com uma pitada de inveja. Além disso, Sylvester também salvou minha vida ao se manter firme contra um grande mago. Ele também me salvou de um demônio devorador de almas, e mais tarde nós o derrotamos.
Sério, Xavier, diga-me, quem é o pai dele? Onde está, de onde vem seu talento monstruoso? Sua FFA. Sylvester farejou a explosão de ansiedade na mente de Xavier. Então ele interveio rapidamente. Chega. Não a incomode com essas perguntas inúteis. Em vez disso, fale sobre algo positivo, algo grande. Ah, mãe, tenho notícias para você. Você se lembra de Isabela? Sylvester arrastou Isabela para frente. Ela estava em um vestido branco simples e ajustado ao corpo, e com seu cabelo balançando livremente. Ela parecia nada menos que um anjo. Xavier tentou endireitar as costas. Sim. É um prazer reencontrá-lo, Alteza. Isabela saltou para a frente rapidamente e impediu Xavier de ser tão formal. Por favor, Madre Xavier. Apenas me chame de Isabela, como todo mundo faz. Passamos muito tempo juntos, embora eu tenha fugido sem avisar, e peço perdão por isso. Sylvester deu um tapinha na cabeça de Isabela como se ela fosse uma criança, para sua insatisfação. Mãe, ela se tornará a próxima rainha de Gracia assim que completar 24 anos. Até então, ela viverá na Terra Santa e aprenderá todo tipo de coisas. Da magia à história e estadista. E adivinhem, você e eu são seus guardiões e anfitriões designados. O rosto de Xavier instantaneamente floresceu de excitação. Sério? Ela vai morar conosco por tantos anos? Deus! Eu sempre quis uma filha. Vossa Alteza, seja muito bem-vindo à minha casa. Mas é muito pequena para todos nós. Sylvester esfregou o queixo. Pedirei à chefe do Brightmotors, Motors, grande mãe Grace, que me aloque uma das maiores unidades no último andar do edifício residencial. Ouvi dizer que eles têm 4 quartos. Isso seria ótimo. Vou ensiná-la a cozinhar, costurar e muito mais. Claro, se você estiver bem com isso, Alteza. Xavier planejou tudo, nem mesmo percebendo que primeiro ela tinha que ser curada. Isabela segurou a mão de Xavier e concordou. Claro, eu adoraria. Mas só se você começar a me chamar de Isabela. Apenas. Isabela. Tudo bem. Eu vou tentar o meu melhor. Você. Isabela. Xavier corrigiu-se rapidamente. Você não está se atrasando. Lady Aurora expressou de repente, destinada a Sylvester. Ah, sim. Você tem aquela reunião. Félix lembrou. Vá, irmão. Estamos aqui com a mãe Xavier. Sylvester assentiu, arrumou a roupa e voltou a colocar a mitra na cabeça. Me deseje sorte. Onde você está indo? Perguntou Xavier. Para conseguir uma promoção, mãe. Sylvester não levou miras desta vez porque temia que o Papa pudesse pegá-lo novamente. Embora ele não tivesse que viajar para muito longe, pois o local da reunião era o próprio escritório da administração. Estava, como sempre, em um estado de caos totalmente ocupado, enquanto os clérigos corriam aqui e ali com pressa. Era impossível encontrar alguém abaixo do posto de arcipreste no prédio. No entanto, muitos reconheceram Sylvester e acenaram com a cabeça antes de seguirem seu caminho. Quanto a Sylvester, ele foi até a recepção e perguntou aonde ir. Então, como sempre, um clérigo foi chamado para guiá-lo até as câmaras do Supremo Conselho, um segmento de construção gigante, redondo, semelhante a um estádio. Pelos muitos corredores, jardins e curvas, o homem o guiou até uma gigantesca porta de metal com muitos entalhes e 2 gigantescas estátuas de cavaleiros nas laterais como guardiões. Eu posso sentir o solar aumentado aqui. Essas 2 estátuas são mágicas. HMM. Eles provavelmente podem ganhar vida como golems. Sylvester pensou enquanto olhava a enorme estrutura. Parecia um prédio dentro de um prédio. Eles estão esperando, arcipreste. O homem que o guiava fez um gesto. Sylvester fixou sua mitra novamente antes de se mover para a porta. Tudo bem. Vamos fazer isso. Twitch Pop capítulo 279. Na terra distante dos chamados pagãos. Na parte sudeste havia um reino gigante murado chamado Alfia. Abrigava em Ragnum, a sede do poder dos elfos, o contendor para ser nomeado a espécie mais forte em bestaria e dragões do noroeste.
Na maior parte, a vida em Elf era feliz, com a preferência pela natureza sendo a prioridade para todas as espécies que vivem sob a proteção dos elfos, como dríades, fadas e centauros. Era como qualquer outro dia para a maioria. Mas, em uma sala dentro do Palácio Real, o rei élfico permaneceu inconsciente enquanto seu rosto suave e seus olhos fechados pareciam cheios de atividade. Seus dedos também se moviam e suas pernas pareciam chutar de vez em quando levemente. Seu rosto pálido e suas orelhas pontudas pareciam brilhar em vermelho, como se ele estivesse sufocando. Mas se alguém estivesse por perto, teria notado que até o coração havia parado de bater. A situação permaneceu a mesma por segundos e depois minutos. Por 15 minutos, o rei élfico, Ratagun Sheik Eldaron, permaneceu praticamente morto. Oxi. Gá. Sim. De repente, seus profundos olhos cinzas se arregalaram enquanto ele ofegava alto e rápido. Lágrimas escorreram do canto de seus olhos. As lágrimas foram preenchidas com a dor de mais de uma década. Das longas buscas secretas que não foram realizadas repetidas vezes. Ele então se levantou rapidamente, amarrou seus longos cabelos negros para trás e arrastou seu corpo para a mesa ao lado da cama para escrever o que viu naquela visão de sonho, com medo de esquecer. H. Terra Santa. X. Xavier. Sylvester. Ele escreveu fracamente. Ah. Então respirou fundo para se acalmar e garantir que seu coração voltasse a bater. Ainda assim, ele não pôde deixar de chorar ainda mais quando a luz do sol que entrava pelas janelas parecia um pouco mais agradável hoje. E esse sentimento fortaleceu sua determinação enquanto ele cerrava o punho com força. E ele, meu filho, é tão abençoado. Pagão. Sylvester voltou-se para a voz, outro cardeal acusando de algo na segunda hora da reunião. Não parecia mais uma reunião, no entanto, parecia um julgamento, unilateral. A única diferença é que ele estava sentado na mesma mesa gigante que os outros. Arcebispo Sylvester, o que você fez pode manchar seu nome e marcá-lo como pagão. Completa insubordinação, abuso grosseiro de poder e abuso constante de autoridade. O que você é? Um cardeal? Um santo? Mas, iminência, eu tinha que agir, ou teria sido tarde demais. No final, pude ajudar a construir uma amizade com o Duque Conrad e, por causa disso, agora ele me fez o conselheiro de fé de seu tribunal após a morte prematura e triste do rei Riviria. Sylvester falou em sua defesa. Mas ele não deixou escapar o fato de ter matado o rei. Ele duvidava que esses cardeais soubessem disso. Eles provavelmente sabiam que a igreja estava por trás disso, mas quando e como era impossível saber. O cardeal zombou. O que você tem a dizer sobre a morte do Duque Daemon? Você não poderia ter lidado com isso de maneira diferente? Ou permitido que um clérigo mais experiente de alto escalão cuidasse disso? Fraco. Sylvester não aceitou as acusações silenciosamente, no entanto. Mas já podia sentir o cheiro de que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com suas ações e tudo a ver com as facções que dividiam o conselho de 32 homens. O ciúme deles contra ele não foi escondido de seus sentidos. Enviei mensagens para a administração. Mas tive que agir antes que a situação saísse do controle. Antes que ele pudesse sitiar a Cidade Verde, a capital de Gracia. Até derrotei o exército do Duque Daemon enquanto estava em desvantagem numérica abismal, com baixas extremas do lado deles. Outro cardeal apontou o dedo então. Você fez contato com o Duque Conrad sem nossa permissão e planejou tudo? Por quanto tempo você estava planejando isso? Você é o bardo do Lorde ou um conquistador demoníaco disfarçado? Você ultrapassou sua autoridade em vários níveis. Somente o Santo Padre poderia decidir algo como que. Sylvester suspirou, sabendo que facções haviam sido formadas e esses homens também estavam divididos entre si. Alguns deles cantaram seus louvores, e alguns deles só desejavam separá-lo. Ah, política. Sylvester suspirou por dentro. Ele anotou as emoções de todos. Muitos o admiravam, alguns o adoravam, mas o ciúme crescia acima de tudo. No entanto, havia uma emoção que mais o alarmava.
Porque o Santo Padre cheira a tristeza. O que aconteceu com ele? Ele não deveria estar falando agora. Ele pensou em silêncio e deixou os cardeais ladrarem. Fale, arcipreste. Seu silêncio não limpará seu nome. Ouvimos muitas palavras preocupantes do relatório de Saint-Cyr também. Mais da metade do tesouro no castelo do Duque de Mon está faltando, e você foi o primeiro a chegar lá. Outro cardeal questionou Sylvester, desta vez fazendo com que todos endireitassem as costas. Sylvester olhou para Saint-Cyr sentado lá também, já que ele era um membro do conselho do santuário. Essa presunção! Eu gostaria muito de quebrar todos os dentes dele. Sylvester se fez parecer chocado e desapontado. E onde você acha que eu guardei toda essa riqueza? Você está dizendo que eu comi? Por favor, Sua Eminência, não me acuse de algo que você não tem prova. Eu estava dentro daquele castelo para lutar contra uma bruxa e estava ocupado fazendo isso. Se alguma coisa, Saint-Cyr deveria saber melhor, pois ele veio para assumir o comando de mim. Quando cheguei, os portões já estavam abertos. E o Duque confessou que você pegou as chaves daquele aposento. Saint-Cyr falou de seu assento. Sylvester tirou a chave que mantinha pendurada no pescoço como um medalhão. Eu ia apresentá-lo a São Wazir enquanto dava o relatório detalhado do trabalho. Peguei a chave porque não queria que o Duque tentasse algo e roubasse sua riqueza. Mas claramente aconteceu de qualquer maneira. E a doação extra que você recebeu dos nobres em troca dos reféns? Outro cardeal questionou. Sylvester prontamente respondeu. Gastei centenas de milhares na guerra, ajudando em The Village e muito mais. Tudo saiu do meu bolso. E de onde veio esse dinheiro? Pelo que me lembro, o salário de um arcipreste é de apenas 35 graças. Eles o questionaram. Claro, Sylvester também tinha uma resposta para isso. Ganhei esse dinheiro com meu empreendimento empresarial, Eminência. É bastante lucrativo e humano. Nem todo mundo sabia disso, mas alguns sabiam sobre seus negócios e lidavam com as mães brilhantes. Sem surpresa, aqueles que queriam encontrar algo errado nele também falaram negativamente sobre isso, quando um cardeal zombou e apontou o dedo em um falso ataque de raiva. Eu me lembro agora. Você está fazendo aquelas coisas chamadas sutiãs. Você participa de um hobby tão pervertido, arcebispo. O senhor está observando, não posso deixá-los passar por cima de mim, ou pensariam que sou uma ingênua. Eles já estão contra mim de qualquer maneira. E ainda tenho o apoio de 2 grandes magos. Sylvester leu a placa de identificação e se dirigiu ao homem pelo nome. Cardeal Merriott, estou enojado que você diga isso. Você tem alguma ideia do que essas mulheres enfrentam no dia a dia? Elas são minhas mães, eu as vi desde bebê, e você me acusa de tão vil pensamento. Eu desenhei essas roupas para o bem-estar deles, para a melhoria de suas vidas. Para que eles não tenham problemas de mama e possam se mover mais rápido. Eu cuido deles, e é por isso que fiz isso. E se você considera esse pecado, então talvez deva olhar para dentro. Sylvester não parou, porém, e olhou para os rostos de cada membro. Era hora de redigir cuidadosamente suas palavras e mostrar sua insatisfação, ao mesmo tempo em que os lembrava de que ele não deveria ser tratado politicamente. Em vez disso, ele deve ser apoiado e promovido. É por isso que fui chamado aqui? Para ser caluniado? Para ser envergonhado e acusado disso? Ele perguntou a eles. Arcipreste, por favor. Não queremos dizer nenhum disso. São Wazir tentou falar. Mas Sylvester o interrompeu. 1 mês. Era assim que eu tinha quando Solis falou comigo pela primeira vez. Eu tinha 5 anos quando curei a praga na cidade de Pitfall. Aos 9, enfrentei um Bloodling. Aos 17, matei um Bloodling. Então outro Bloodling. Em seguida, um devorador de almas, que uma vez matou um papa e muitos guardiões no passado. Salvei mães brilhantes. Salvei milhões nesta guerra. Inventei um tratamento para salvar vidas. Trouxe luz à conspiração sangrenta do Império Mazan. Eu dei tudo para a Terra Santa. E você duvida de mim? Sylvester então cantou abruptamente algumas palavras de um hino,
fazendo uma auréola aparecer atrás de sua cabeça. Não tema o homem cujos olhos são cegos, mas aquele que é cego em mente. Para eles, mesmo que o Senhor fale diretamente, eles vão gritar, zombar e ignorá-lo ineptamente. Ele voltou a falar normalmente. O que faço, o que invento e o que planejo, faço isso pela graça e pelas palavras do Senhor. E negar o conhecimento que ele me transmite é o mesmo que negar as palavras do próprio Solis, que, considero pagã. Sylvester permaneceu em silêncio por alguns segundos e saboreou os cheiros de medo, vergonha e adoração dos cardeais. Afinal, não importava o que acontecesse, era fato que Sylvester era o bardo do Senhor e incrivelmente abençoado. Portanto, não importa o quão intrigantes e maus eles fossem, o medo de que Deus os estivesse observando certamente criou alguma dúvida e pânico em seus corações. Não peço nada além do que mereço, respeitados clérigos senhores. Apenas espero ser promovido para poder usar minha autoridade, nome, fama, sangue, suor, lágrimas, hinos e auréola, para o melhor da humanidade. Isso é tudo. Ele propositalmente se fez parecer cansado e triste no final e deixou seus ombros caírem. Silêncio absoluto ecoou por todo o gigantesco salão vazio com apenas os assentos e a mesa de pedra no meio. Foi assustador para muitos que viram o futuro da fé em Sylvester. Tosse. São Ozzy levantou-se de seu assento ao lado do Papa. Isso foi. Tenho certeza de que todos nós sabemos aqui sua imensa contribuição para a Igreja. Então, vamos continuar com a votação. Companheiros cardeais, por favor, escrevam seu veredicto no pergaminho à sua frente. Infelizmente, no entanto, alguns cardeais foram muito vocais ao escrever seu voto. Rejeitado. Inexperiente. Muito jovem. Logo, São Azir teve todos os pergaminhos transferidos magicamente para ele. Como este mecanismo de votação foi colocado para garantir que os poderes do Conselho do Santuário fossem mantidos sob controle, lerei respeitosamente a contagem. Dos a 32, 20 são contra a promoção do arcipreste Silvestre ao alto clero. 2 se abstiveram e os demais são a favor. Santo Padre, deseja vetar. Sylvester olhou para o Papa, que havia permanecido quieto o tempo todo, nem mesmo olhando para ele por algum motivo. Mas mesmo agora, o homem apenas balançou a cabeça e permaneceu mesmo. São Azir olhou para Sylvester com olhos tristes. Arcebispo Sylvester, sua petição para uma promoção foi rejeitada, e devo respeitar a decisão do conselho, não importa o quão terrível possa ser para mim. Sylvestre suspirou. Como eu esperava desde o início, política sangrenta. Mas o que aconteceu com o Papa? Por que ele está sendo um mudo estúpido hoje? Notas do autor. Ei! Eu venho, papai está em casa. Além disso, ao escrever este e o próximo capítulo, senti a mesma vibração de quando Anakin foi negado o posto de mestre. Tio e Pope capítulo 280. Eles nunca iam fazer de mim um bispo. Jamais permitirão que eu suba se a votação for feita assim. Eles servem apenas a seus próprios interesses e a seus mestres. Eles sempre encontrarão uma desculpa para me derrubar. Se isso continuar, só posso me tornar bispo quando meu cabelo começar a ficar branco. Sylvester estava aborrecido e frustrado, mas não surpreso. Por muito tempo, ele soube que a igreja não estava mais unida. O Papa pode ter feito muito para trazer a paz, mas a estrutura interna da Terra Santa estava tão podre quanto durante a guerra. Então era melhor dizer que mais do que fora, o interior da Terra Santa precisava de uma cruzada. Por quê, se eu posso perguntar? Sylvester questionou, mas apenas olhou para o São Azir com seus olhos dourados. São Azir se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Afinal, o homem sabia melhor do que ninguém que as realizações de Sylvester eram suficientes para torná-lo um cardeal, muito menos um simples bispo. Infelizmente, ele não podia se intrometer na política. Então, ele tentou dar uma resposta satisfatória. Idade, arcipreste. Se fôssemos fazer de você um bispo, então você seria o bispo mais jovem na história da igreja. Naturalmente, isso pode não agradar o resto do clero, especialmente os bispos. A inveja pode não fazer nada fora,
mas pode queimar as pessoas por dentro. Arcipreste. Como eu notei, Sylvester respondeu com um rosto calmo, é claro, apontando para todos os cardeais loucos no corredor. São Wazir assentiu e continuou. Como sabemos, você também é um favorito de Deus. Então, embora seja digno de nota e orgulhoso que você tenha subido na hierarquia para ser um arquimago tão cedo, seus rivais ainda estão nas fileiras do mestre mago. Mas a disputa para prevalecer como o favorecido de Deus não é só força, mas também mente, ações e coração. Então, para torná-lo um bispo, seria injusto para os outros, já que seria considerado uma vitória para você por padrão. Sylvester não acreditou. Então, seu entendimento de manter os Playfields iguais é para me puxar para baixo da minha ascensão? Achei que a igreja gostaria de ter um membro forte. Desde quando começamos a suprimir talentos para não ferir os sentimentos dos outros. São Wazir sabia que estava inventando tudo e se sentiu envergonhado. Ainda assim, é um fato que você é muito jovem, apenas 18 anos. Bispo é o posto do clero mais alto, exigindo experiência, tempo e idade. Infelizmente, isso é o que a maioria aqui pensa que lhe falta. Arcipreste. Sylvester olhou para cada um dos cardeais que estavam contra ele. Vá em frente, jogue seus jogos de facção. Um dia terei suas cabeças. E agora? Minha contribuição passa despercebida. Todas as batalhas de vida e morte que travei foram sem motivo. Silvestre questionou. Tosse. A santa vidente falou então. Arcebispo Sylvester, você tem desempenhado tarefas de alto risco constantemente desde que foi contratado pela escola. Acredito que é hora de você também experimentar algumas tarefas administrativas e aprender como funciona a Terra Santa. Sylvester não gostou nem um pouco do som. Então ele olhou para São Wazir para elaborar sobre isso. Sua próxima missão, Arcipreste Sylvester. A partir de agora, você passará 6 meses na Terra Santa e 6 meses em missões de campo. Além disso, você também se concentrará em tarefas administrativas e estudará sob a supervisão direta e tutela do Pai abençoado. Desta vez, você deve supervisionar a temporada de solis deste ano e garantir que nenhum contratempo aconteça durante a peregrinação. Você também pode treinar como quiser para melhorar a si mesmo. Legal. Então posso ler a mente do Santo Padre. E isso é ótimo. Eu queria fazer uma pausa de qualquer maneira. Sylvester estava exultante por dentro. Mas ele sabia que tinha que mostrar insatisfação. Você está me atrofiando. Me forçando a sentar atrás de uma mesa quando o meu melhor uso pode ser nos campos, para lutar contra os demônios e sanguessugas. O que eu vou fazer aqui? Eu li quase tudo disponível para mim. Talvez isso possa ser mudado. Acrescentou São Wazir. A pedido de minha autoridade, ainda posso fazer algumas coisas por você. Você receberá todas as vantagens de um bispo, incluindo o salário e moradia a partir de agora. Sem mencionar, a vantagem mais cobiçada, a biblioteca restrita é apenas acessível ao alto clero. Esses desgraçados. Dessa forma, eles podem se esquivar de suas responsabilidades sempre que eu pedir uma promoção. Sylvester leu as palavras. Então eu deveria parar de pensar em ser bispo? Ele questionou. Por alguns anos, sim. Saint-Cyr entrou na conversa. Seguido por São Wazir. O conselho decidiu. Arcipreste. Você pode sentar-se entre os membros do alto clero, mas não concedemos a você o posto de bispo. Sylvester manteve sua expressão de decepção. Eu entendo, Saint. Você pode se retirar agora, Arcipreste. Disse São Wazir, e os portões se abriram. Sylvester levantou-se e saiu silenciosamente do salão, sem sequer olhar para os membros ou se despedir. Ele garantiu que cada um deles visse o momento em que rejeitaram o que era seu por direito por causa de seus esquemas mesquinhos. E que o que vier depois será de sua própria autoria. Baque. Eventualmente, a porta se fechou com um baque, e muitos cardeais na sala deram um suspiro de alívio. Mas então, o Papa se levantou e começou a se afastar, aparentemente desapontado. Mas ele não saiu sem se dirigir a eles.
Não presuma que não vejo o que acabou de acontecer. Eu vejo claramente o que existe em seus corações. Todos vocês devem temer o Senhor. Se o primeiro Papa estivesse andando entre nós, ele teria chorado lágrimas de sangue por suas ações. Aceite minhas palavras com o devido aviso. Escolha o caminho certo, ou não venha a mim chorando quando enfrentar a ira do Senhor. Com isso, o Papa partiu, mas com ele foi a tranquilidade de muitos cardeais. Claro, eles sabiam que suas ações não eram segredo. Mas hoje, eles mostraram abertamente seu desprezo por um jovem talento que deveria, com todo o bom senso, ser fortemente promovido. Afinal, um jovem bonito e brilhante que sabia cantar e criar uma auréola era um pregador da fé muito melhor do que algumas mães brilhantes ou algum velho padre. Infelizmente, os contendores e muitas facções só viam ameaças nele. Afinal, ele era o único homem na Terra Santa com talento para se tornar um mago supremo um dia, para ficar acima de tudo. Sylvester silenciosamente saiu do corredor enquanto pensava em seus próximos passos. Ele realmente precisava de uma promoção se quisesse se tornar o Papa rapidamente. Mas havia paredes de aço em seu caminho, e ele não podia fazer nada sobre isso, pois todas elas o excediam em autoridade por uma margem significativa. Receio que terei que fazer algo tão importante, tão louco que meu nome seja conhecido em todo o leste do sol. Meu nome deveria estar na boca de cada clérigo. Tanto é assim que se eles não me deixassem subir naturalmente, eles seriam forçados a fazê-lo. Mas o que devo fazer? Sylvester? Como foi? Sylvester saiu de seus pensamentos e olhou. Lady Aurora estava em sua armadura de batalha, parecendo tão grande como sempre. Mas em seus braços estava um grande buquê, provavelmente para parabenizar Sylvester. Afinal, tornar-se um membro superior do clero não era uma coisa pequena. Sylvester apenas balançou a cabeça. Eles insultaram a mim e ao meu trabalho, me acusaram de crimes, negaram meu direito. Eles estão fazendo um jogo sujo de política lá dentro, Aurora. Lá estão pessoas na maioria que querem me ver perder e ficar um Zé Ninguém de escalão inferior. O que? Ela exclamou em voz alta. Como poderiam? A maioria desses velhos nunca conseguiu nada perto do que você tem, e eles o negaram. Eles são cegos. O Santo Padre não disse nada. Infelizmente, o Santo Padre permaneceu em silêncio por algum motivo. E o salário de um bispo, mas não o posto. Eles dizem que eu sou muito jovem. Sylvester deixou bem claro sua insatisfação porque estava prestes a perguntar algo a ela. Lady Aurora também parecia zangada e tinha todo o direito de estar. Isso é mais do que estúpido. Qualquer um que votou contra você não merece sentar naquela sala. Eu não sei o que dizer para aliviar sua frustração, Sylvester. Mas há algo que você pode fazer para ajudar. Sylvester olhou com um sorriso ardiloso. Só uma coisinha. Claro, a Aurora estava bem ciente dos gênios de Sylvester. Por favor, fale, meu sábio irmão. Espalhe a palavra. Diga aos inquisidores que fui maltratado, ignorado e rejeitado. Que todas as minhas grandes conquistas foram ignoradas apenas porque sou jovem. Deixe-os espalhar a palavra também, para que todos os clérigos saibam que suas conquistas não significam nada porque, no final, todos eles serão ignorados. Deixe os clérigos fazerem perguntas a seus superiores sobre mim. Vamos dar a esses velhos a dor de cabeça de uma vida inteira. Tudo bem, mas e a sua promoção? Ela perguntou. Sylvester encolheu os ombros e continuou a caminhar. Acho que vou ter que trabalhar mais. Isto é errado. Ela explodiu, parecendo mais zangada que Sylvester. Compreensível como ela viu suas lutas a cada passo. Pela fé, você ainda sofre na dor. Sylvester se aproximou dela e pegou o buquê. Está tudo bem, Aurora. Deixe-os jogar seus esquemas. Contanto que você e o resto confiem em mim, isso é o suficiente. No final, o Senhor fará a justiça, eu acredito nele. De qualquer forma, este buquê é inútil para mim. Posso dar para a mamãe. Aurora respirou fundo para controlar sua raiva e assentiu. Sim, você pode. Deus, eu quero tanto bater em alguém agora. Sylvester riu e caminhou com ela.
Jovem Bard. Espera aí, por favor. Sylvester se virou e notou São Wazir vindo em sua direção com um pergaminho na mão. Sylvester sentiu o cheiro. Ele está frustrado. Ele queria que eu fosse promovido. Mas por que ele está aqui? Por favor, não fique zangado com o que aconteceu lá, Arcipreste. Esses homens são uma dor nas costas até para o Santo Padre. Garanto-lhe que logo encontraremos uma maneira de contornar o conselho, mas até então, por favor, coopere conosco. São Wazir pediu desculpas, cheirando a meias mentiras e meias verdades. Mas eu parei você para dar isso. O homem estendeu o pergaminho. Sylvester o pegou confuso. O que é? O rosto de São Wazir caiu quando a tristeza totalmente quebrada se tornou aparente. Convite para uma sessão fúnebre. Funeral do quinto guardião da luz aqui amanhã de manhã. O que? Aurora exclamou. Sylvester ficou sem palavras e o pergaminho caiu de sua mão. Vovô Monk. Não existe mais? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.